Esta igreja foi a primeira igreja evangélica daqui da região e a história da igreja acaba se confundindo com a história do nosso bairro. E esta igreja tem sido um marco aqui da Vila Palmeiras. Tem sido importante na evangelização do bairro. E a minha vida e a vida da minha família está integrada nesta igreja. Lembro do meu tempo de criança eu brincando de 4 cantos lá embaixo e a gente vê tudo isso que se passou, parece que foi ontem. Então essa igreja representa muito para a gente. Muitas coisas aconteceram aqui, muita gente viveu aqui, muitos nasceram, criaram filhos, casaram, tiveram filhos, batizaram seus filhos aqui. A história desta igreja se confunde com a história de muitas famílias. Meu pai conheceu a minha mãe aqui, eles começaram a namorar e vieram a se casar. Eles falam dessa igreja com muito amor, assim, e foi uma coisa que marcou muito a história da nossa família. As igrejas presbiterianas nasceram do movimento da Reforma do século XVI na Europa. E essas igrejas enviaram missionários a várias partes do mundo. E acabaram chegando missionários aqui no Brasil. E os missionários que chegaram no Brasil começaram a pregar o Evangelho e a plantar igrejas. O primeiro missionário presbiteriano a chegar ao Brasil foi o reverendo Simonton. O reverendo Simonton chegou ao Brasil, plantou a primeira igreja presbiteriana e a igreja então foi se desenvolvendo, foi crescendo, outras igrejas foram nascendo. Mas naquele tempo, todas as decisões que precisavam ser tomadas aqui no Brasil dependiam de autorização lá da sede que ficava nos Estados Unidos. Então, no século XIX, isso era muito inviável, porque dependia de enviar uma correspondência, essa correspondência levava meses para ir, meses para trazer a resposta. Então começou a nascer no coração dos cristãos brasileiros o desejo de ter uma igreja brasileira, governada por brasileiros, brasileiros que entendiam a realidade, entendiam as necessidades do campo, sabiam falar a linguagem do povo, sabiam a maneira de pensar do povo brasileiro. E esse movimento foi crescendo até que em 1903 nasceu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com esse sentimento de ser uma igreja brasileira para os brasileiros. Com o desenvolver do tempo, instalou-se a sede principal da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, lá na Consolação. Ela primeiro estava na 24 de maio, depois foi para a Consolação e foi se desenvolvendo. E ela tinha membros espalhados em vários bairros da nossa cidade. E inclusive aqui na freguesia do Ó, mais especificamente na Vila Palmeiras, havia vários crentes de lá. E essas pessoas tinham que se deslocar até o centro da cidade para participar dos cultos. E pertencia à primeira igreja uma família que morava aqui na Barnabé Coutinho, na rua Barnabé Coutinho, família cujo sobrenome era Clemente. E eles então eram membros lá e abriram um ponto de pregação. A igreja, a pedido da família, abriu um ponto de pregação em sua casa. Na década de 40, instalou-se a congregação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui na mesma rua, na Antônio de Couros, número 200, logo abaixo.
vindo então do ponto de pregação para cá, para o número 200 da Antônio de Couros. Decidiu-se, o presbitério então de São Paulo na época, decidiu organizar essa congregação em igreja. E isso aconteceu no dia 4 de março de 1951. Então passou de congregação à igreja, mas já aqui no 260, que funcionava então no salão de baixo, não tinha esta nave aqui em cima, tinha só o salão de baixo. Tinha os cultos, ali se fazia casamento, ali se fazia batismos, e tudo era feito ali. A igreja era embaixo, o templo era embaixo. No decorrer dos anos, viu-se a necessidade de construir o templo aqui em cima. A igreja lá embaixo tinha estrutura para isso, já foi feito para isso, então resolveu-se, na época, construir o templo. Foi tudo com recursos próprios, gente humilde, cada um ajudava como podia. E durante todo esse tempo, a igreja foi trabalhando, construindo aos poucos, não fez tudo de uma vez, foi com muito sacrifício mesmo. Toda a igreja participou da construção, ajudando de qualquer maneira. Um trazia um saco de cimento, o outro comprava um caminhão de tijolo e mandava entregar. Às vezes o empreiteiro parava a obra, esperava um pouco porque a igreja não tinha dinheiro para pagá-lo e nem para comprar material. E só foi terminar na década de 60, lá pelo ano de 1963, 64, que concluiu a construção do que nós estamos vivendo hoje. Foi um período, apesar de trabalhoso, dificultoso, mas foi um período muito gostoso, a época da construção desse templo. A Igreja Presbiteriana Independente, desde o seu nascimento, ela sempre se preocupou em levar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho. E nós definimos esse pensamento como visão missionária. Isso faz parte da natureza da igreja, é de levar o Evangelho, de falar de Jesus, de mostrar quem é Jesus para aqueles que não o conhecem ou para aqueles que têm uma visão distorcida dele. Mas houve um momento na história da igreja em que a igreja foi despertada de uma maneira mais profunda para levar o Evangelho aos lugares mais distantes. Os anos 80 marca o início do movimento missionário brasileiro. E isso aconteceu de uma forma muito forte aqui na cidade de São Paulo. E a igreja de Vila Palmeiras, ela pegou essa visão, ela estava aqui. Na época, o pastor da época era o reverendo Antônio Carlos Nasser. Ele se envolveu com isso, ele ficou empolgado com essa visão, ele buscou conhecer as pessoas, todos os missionários que apareciam aqui em São Paulo, ele chamava para a igreja conhecer. Foi um pastorado profícuo do reverendo Antônio Carlos Nasser. A igreja desenvolveu muito na questão de missões, tanto os nacionais como internacionais, e ele levou a igreja a um patamar muito alto. Eu, quando me converti, eu estava no interior do estado de São Paulo. A gente ouvia dizer que a Igreja Presbiteriana Independente de Vila Palmeiras era uma igreja referencial em missões no Brasil. E todo mundo que queria aprender sobre missões vinha aqui. Então daqui saíram missionários que foram a terras distantes. A igreja passou a investir no sustento desses missionários. Se converteu um moço aqui na nossa igreja, o Augusto, e ele, logo que se converteu, queria pregar o Evangelho, queria sair por aí pregando o Evangelho. Aí ele foi orientado pelo pastor e pelo conselho, obviamente, que ele deveria fazer um curso de missões, para ele saber como é que era, para ele não ir como um aventureiro. E ele foi fazer, fez o curso, a igreja sustentou, pagou esse curso para ele lá na Missão Novas Tribos. Ao voltar, ele fez um convênio com a Missão Novo Horizontes e foi para a África. Foi ele e a esposa para lá, para Guiné-Conakry. E lá ele se desenvolveu o trabalho. Mas acabou o tempo dele lá e voltou.
E aí ele ficou meio que perdido aqui na igreja, sem saber o que fazer. E agora, o que eu vou fazer? E aí ele foi orientado, então, você quer ser pastor? Você quer cuidar de vidas? Quero. Então, por que você não faz o seminário? Aí ele decidiu fazer o seminário. Hoje é um pastor ordenado, pastor da nossa igreja lá em Itupeva, e está se dando muito bem até hoje, graças a Deus. E eu, quando fui convidado para ser pastor desta igreja, eu fiquei muito contente, porque eu pensei, eu estou entrando numa história, eu estou passando a fazer parte de uma história muito forte, muito significativa, que deixou marcas no passado e que pode continuar deixando. No pastorado do reverendo Nasser, ele era um missionário e queria que a igreja também fosse missionária. Mas não só a obra missionária com relação à evangelização em campos, fora da igreja, mas também dentro da igreja. E ele fazia questão de vir à igreja, ficar orando. Ele não se conformava de ver a igreja fechada durante a semana. Ele tinha com ele que a igreja tinha que ficar aberta de segunda a segunda, de domingo a domingo, não deveria fechar. Aí num culto ele estava pregando, falando a palavra, aí ele fez uma mensagem desafiando a igreja para um projeto social. E aí nós saímos, visitamos a creche, visitamos a escolinha para ver o que o bairro precisava. Foi quando a gente começou a ver que tinha essas meninas que ficavam, meninos também, que ficavam no farol, pedindo as coisas. E aí a gente então resolveu fazer na igreja. E aí que começou o Projeto Tiago. E o Projeto Tiago era simples, era na sua metodologia, porque pegava as crianças meninas, muito carentes aqui do nosso bairro, trazia para um reforço escolar. Então nós tínhamos 2 períodos. Quem vinha de manhã, à tarde ia para a escola. Quem vinha à tarde, de manhã ia para a escola. E até crianças menores, que não tinham ainda escola, não iam ainda à escola, ficavam aqui praticamente o dia inteiro, enquanto a mãe ia trabalhar, ia cuidar dos seus afazeres. Então a criança que chegava de manhã tomava café, um café bem bom, forte. Aí ele tinha as atividades que era reforço escolar, que a gente dava, e atividades que daí as senhoras da igreja ajudavam, ou ensinava fazer manicure, fazer alguma atividade que os membros daqui tinham condições de ensinar. Daí essas meninas almoçavam e iam para a escola. Daí a gente recebia outra turma que almoçava e iam para as atividades de reforço escolar e alguma atividade. Depois elas tomavam café às 5h30, 6 horas e iam para casa. Uma dessas meninas, quando a gente foi lá para buscá-las, ela estava comendo peixe, ela cuidando dos irmãozinhos, os irmãozinhos tudo menor, eles comendo peixe, mas aquele peixe que eles ganhavam da feira, aonde tinha assim só o espinho, então eles estavam chupando aquele espinho e jogavam no chão. E então era uma coisa assim, que eles não tinham muito comportamento, e isso nós pudemos ajudá-los, a higiene, a ter um comportamento melhor. Que eu lembro de uma menininha muito bonitinha, ela olhou assim para mim uma vez quando eu cheguei e falei, olha, vai ter feriado e a gente só vai voltar na segunda, nós então emendamos a sexta-feira. Ela falou assim, eu não queria ficar lá, eu queria vir para a igreja. Então coisas que marcaram o coração da gente de ver a mudança, né? Esse projeto era conhecido na Igreja Nacional, no Brasil inteiro, e era referência não só para a Igreja Presbiteriana Independente, como para outras denominações também. Mas ele ficou durante uns 10 anos forte e firme, e pela graça de Deus ele se sustentava e era sustentado por doações.
Depois nós tivemos algumas dificuldades e encerrou o projeto Tiago. A mocidade dessa igreja, os moços, iam até o Ceasa e iam pedindo de box em box alimento e o pessoal dava. A gente recebia então caixa de maçã, depois a gente fazia cestas com essas frutas, além do que a gente fazia de comida, e entregava para as pessoas que vinham aqui, né? Então a gente ficou assim, ai, mas e agora esse alimento que nós recebemos? O que a gente vai fazer? A gente vai parar de receber? Aí, orando, pedindo a direção de Deus, nós falamos, bom, como é no Ceasa, vamos fazer uma sopa. Para as senhoras da igreja, para ter umas atividades aqui com os idosos, não é? Esse sopão era feito às terças-feiras. Então, toda terça-feira vinha. E aí, mas acontece o seguinte, tinha muita gente carente que não era idoso. Moradores de rua, que acabavam vindo também, e a gente não podia negar o alimento a quem viesse pedir. Então aí surgiu então o projeto Semeador. Veio mais foi os moradores de rua que ficaram sabendo e pessoas drogadas começaram a vir, mas teve um caso de um rapaz, ele novinho, ele morava aqui no bairro, os pais dele ainda moram. Ele era um rapaz bem de vida financeiramente, os pais, mas ele foi para esse campo das drogas, né? Ele chegou aqui e falou assim, olha, eu já pensei em me suicidar, mas porque eu não quero, mas eu não consigo me libertar, eu preciso de ajuda, queria ver se vocês me ajudavam. Mas ele falou que ele entrava no quarto e ele queria, não sabia o que fazer, era uma tristeza muito grande e ele sozinho não conseguia se libertar. Foi quando a gente também conseguiu que ele fosse para uma chácara e ele se recuperou. Hoje ele é casado, de vez em quando ele vem visitar a gente aqui, mas ele é uma pessoa também que se recuperou. Que através desse sopão, que depois acabou virando não sopão, mas jantar mesmo, comida bem suculenta, e aí se pregava o evangelho também. Trazia o povo aqui para o templo e se pregava o evangelho a esse povo. Todos eles ouviram, mas alguns se converteram ao evangelho de Cristo Jesus pela instrumentalidade das pessoas que lideravam na época o projeto Semeador. A visão que Deus dá, ela é como se fosse uma fotografia ou um filme que a gente pudesse tirar no futuro. A visão que Deus nos deu, ela nos mostra como a igreja pode ser no futuro. E nós estamos querendo melhorar, nós estamos querendo avançar, nós estamos querendo fazer mais para o reino de Deus, mais para as pessoas. E uma das coisas que a gente gostaria sim é de retomar os nossos projetos sociais. O cristianismo é talvez a única religião que utiliza a música na adoração. E para a gente, o mais importante é a palavra de Deus. E quando a gente coloca a mensagem da palavra de Deus na música, isso é altamente inspirador. E isso tem sido inspirador pelos séculos do cristianismo. Na década de 70, houve uma transformação na música evangélica brasileira. Houve uma mudança praticamente quase que radical. Nós tínhamos banda marcial, tínhamos coro, mas durante essa década de 70 começou a se introduzir na igreja brasileira a bateria. Muitas igrejas não aceitavam isso. Então sempre que tem uma coisa nova, a gente vai para a Bíblia, analisa e vê se aquilo é certo. Então, por causa disso, às vezes a igreja demora um pouco para adotar algumas novidades. E no passado, uma das coisas que demorou um pouco para a igreja assimilar foi os novos ritmos, os novos instrumentos. Mesmo aqui, nossa igreja, houve uma certa resistência com relação a guitarras e a bateria. Mas não teve jeito, ela entrou.
E nós tínhamos então nessa época um conjunto chamado Os Atalaias, que era formado por um sax, uma guitarra base, uma guitarra solo, um baixo e a bateria. Com a aceitação de novos instrumentos, de novos ritmos, isso tornou o nosso culto mais contemporâneo, mais contextualizado. Isso acabou fazendo com que pessoas que nunca tinham pensado em frequentar uma igreja acabassem indo pela primeira vez para conhecer a música. Muitas pessoas que passavam à porta da igreja durante o cântico de um hino, pelo coro ou pela própria igreja, ou um louvor pela própria igreja, ou mesmo pelo conjunto Atalaia, se sentiam atraídas e entravam. Ouviam a música, ouviam a mensagem e muitos se convertiam, ficando na igreja, participando de todos os trabalhos da igreja. E nessa época a nossa igreja era bastante conhecida por ser uma igreja assim, muito ativa. Uma vez por mês, toda a igreja, com a participação da banda, ia num coreto que tinha aqui próximo, tocava hinos e também tocava o hino nacional, e isso trazia as pessoas a esse coreto e ficava sempre cheio. E desse trabalho, algumas pessoas vieram para a nossa igreja, foram convertidas e assim... É uma família que veio e gostou de ouvir a banda, gostou das músicas, dos hinos que eram ali tocados e começou a frequentar a igreja, e essa família se converteu, vieram os filhos. Nós tínhamos aqui também um trabalho de alto-falante, e nós tivemos aqui um irmão, vou até citar o nome dele, Sebastião Fune, que era um beberrão. Ele vivia largado na sarjeta, e um dia ele ouviu uma música, ouviu uma pregação pelo serviço de alto-falante da igreja e veio para cá. Nunca mais saiu. Foi até eleito diácono. Abandonou a bebida, trouxe toda a família, ele, a esposa e 2 filhas, e hoje todos são crentes. E através da arte, os corações eram tocados e preparados para receber aquilo que era o mais importante, que é a palavra de Deus. Esta igreja faz anualmente, no período do carnaval, um acampamento. E esse acampamento é um retiro espiritual. E há mais de 30 anos isso acontece. Na realidade, no começo começou com a mocidade. O pastor reunia a mocidade, saía, ia para uma chácara, e todos os anos a igreja começou a sair. Depois de uns 3 acampamentos só com a mocidade, nós envolvemos a igreja. Então era um acampamento familiar, a igreja fechava no carnaval e íamos todos para um acampamento. E nesse período a gente tem 2 objetivos. Primeiro, buscar mais a Deus, estar mais na presença de Deus, porque a gente sai da correria, sai do movimento do dia a dia, e a gente está num lugar calmo, tranquilo, onde a gente tem mais tempo para orar, onde a gente tem mais tempo para estudar a palavra. E o segundo objetivo é fortalecer a comunhão da igreja. Nesses lugares onde são realizados os acampamentos, assim, você fica bastante em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, com as pessoas da igreja, em comunhão com a natureza. Isso é muito importante, e eu acho que isso agrega muitos valores, faz com que os seus laços de amizade ainda fiquem maiores e melhores. Através dali também saíram pastores. O acampamento ajudou, porque ali é um período onde a gente estudava a Bíblia e brincava. Eles brincavam, então no que eles brincavam, eles se relacionavam muito com a gente. E nesses acampamentos, muita gente teve um encontro com Jesus. Muitas pessoas foram impactadas pela palavra de Deus, muitas pessoas foram tocadas pelo amor que há entre os irmãos e decidiram seguir o caminho de Jesus a partir desse momento. Teve uma família que veio para a igreja, eu lembro que eu estava na porta da igreja e essa moça veio com os filhos, segurando os filhos assim, e eles vieram para conhecer a igreja. E logo que eles vieram, a gente ia ter o acampamento. E ela foi no acampamento e quis levar o marido.
E o marido foi. Estando lá, nesse acampamento, tinha um rapaz lá da Cruzada Estudantil para Cristo, pegou um livrinho, pegou esse marido dessa senhora que tinha acabado de vir para a igreja, sentou com ele e ali ele aceitou a Cristo. Então, foram assim, esse é um caso, mas nós tivemos muitos outros casos. O acampamento se tornou um ministério da igreja. Na realidade é isso. Hoje o acampamento é um ministério, pela graça de Deus. Uma outra característica da igreja, isso desde os seus primórdios, desde o início da igreja, é que é uma igreja acolhedora. A igreja sempre recebeu bem as pessoas que vinham visitar. E geralmente as pessoas que vinham visitar e que vêm visitar, elas gostam do trabalho da igreja e acabam ficando, e acabam se convertendo aqui. As pessoas daqui são pessoas muito carinhosas. Tanto é que às vezes alguns visitantes que vêm pela primeira vez e depois passam a frequentar, sempre comentam que a nossa igreja é muito carinhosa para receber as pessoas, né? Eu acho que isso também é uma marca da nossa igreja, né? Quando uma pessoa não está legal, se a gente sabe, a gente procura ajudar, né? Procura servir de alguma maneira. Isso é muito importante, isso faz com que cada vez mais a gente fique unidos, né? Nós entendemos que como igreja, a nossa vocação é priorizar as pessoas. As pessoas são importantes. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê que Jesus priorizava as pessoas. Jesus dava atenção às pessoas. Jesus curava os enfermos. Ele perdoava os pecadores. Ele gastava tempo com os seus discípulos. E nós entendemos que a nossa vocação, ela vai de encontro à vocação de Jesus. Cuidar dos que sofrem. Ajudar aquele que está sem nenhum rumo na vida a encontrar a paz, a encontrar a salvação, a encontrar um caminho para trilhar que realmente traga alegria para o seu coração, satisfação para a sua alma e lhe dê um sentido para a vida. Só me trouxe benefícios, foi onde eu aprendi a ser uma pessoa melhor, a ser uma mulher melhor também. Então, assim, aprendi de Jesus desde pequena, eu ouço as histórias, né? Isso preencheu o meu coração e me faz saber em quem eu creio. Então nós somos uma comunidade que está tentando conhecer mais a Deus, que está querendo conhecer mais a Deus para que a gente possa torná-lo conhecido. Então nós não somos uma comunidade perfeita, nós não somos pessoas perfeitas, mas nós somos pessoas que estão tentando acertar. Por isso aqui, as pessoas que não são perfeitas são bem-vindas. Elas serão abraçadas e serão ajudadas. Porque nós também estamos nesse processo. Nós também estamos nessa caminhada de conhecer mais a Deus, de tentar descobrir o que é que nós precisamos fazer para agradar a Deus. E a Bíblia descreve esse tipo de atitude como santidade. Então, assim, para mim, eu amo essa igreja, amo as pessoas dessa igreja. E a igreja, claro, é constituída de pessoas com defeitos e com qualidades, mas eu acho que a igreja é muito importante. É onde você tem a oportunidade realmente de estar aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a lidar com o seu próximo, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, que eu acho que é muito importante. Nós glorificamos a Deus de várias maneiras, mas uma delas, talvez a principal delas, o ponto de partida é quando nós fazemos discípulos de Jesus, quando nós ensinamos as pessoas a servirem a Jesus e a seguirem a Jesus no seu dia a dia. Desejo assim para a nossa igreja, nesses 65 anos, que ela continue com esse amor por todos, por todas as famílias, por todos que passaram aqui, e eu só tenho a agradecer por tudo que essa igreja me proporcionou, que essa igreja me ensinou, a marca do amor. Eu acho que isso é muito importante, é o que eu tento passar e a minha família segue. Esta é uma igreja que tem muita história, uma história de crises, uma história de vitórias, uma história de grandes momentos. Olhando para o futuro,
eu penso que os próximos 65 anos desta igreja começam agora. Então, quando eu penso no futuro, eu vejo uma igreja com pessoas amorosas, com pessoas preocupadas umas com as outras, com gente que se ama, com gente que ama os de fora, com gente que está preocupada não só consigo mesma, mas que está preocupada com quem nunca ouviu o Evangelho e por isso não tem esperança. E às vezes essa pessoa que não tem esperança, ela está no fim da nossa rua, mas às vezes ela está no fim da terra. Às vezes ela está na última cidade, na última casinha. E se alguém não for enviado lá, ela não vai conhecer o amor de Deus. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo uma igreja em que essa visão que Deus nos deu vai se concretizar completamente.